Eu te agradeço, Pai, por cada ser humano que está aqui, por cada pessoa, por cada filho teu que está aqui, Pai. Pai, eu te agradeço por cada obreiro, Pai. Eu te agradeço por aquele que está limpando o banheiro lá, Pai. Eu te agradeço por aquele que está cuidando do carro, Pai. Eu te agradeço, Pai, por cada pastor que está aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que cada pessoa que está aqui hoje, Pai, possa sentir a Tua presença aqui, Pai. Porque ela está aqui, Pai. Ela está, através da Sua unção, Pai, ela está despedaçando todos juntos, Pai. Aleluia. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Pai, e eu estou pronto sim, Pai, eu te agradeço, Pai, estou pronto, Pai, cada um está aqui pronto para receber mais do Senhor, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nenhuma pessoa que está aqui hoje, Pai, sai daqui sem ter a certeza que vai sair impregnado do poder de Deus, Pai, da Tua unção, Pai, aonde cada irmão for aqui, Pai, passar, sentar, Pai, ele vai sim, Pai, em nome de Jesus, Pai, libertar pessoas, tirar cativos das prisões, Pai, em nome de Jesus, mesmo que cada pessoa que não entenda, Pai, mas eu declaro, Pai, que ela vai testemunhar, Pai, já na próxima reunião da glória de Deus, que ela saiu daqui, não sabe como aconteceu, mas ela foi usada pelo Senhor, Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço, amém e amém, Senhor. Glória a Deus pela sua vida, pastor. Amém. Queridos, se você puder abrir a sua Bíblia em Efésios 4, versículo 25, eu quero falar sobre o terceiro tópico, que é o poder da graça. E isto é realmente importante, porque Deus amou o mundo, Ele enviou Jesus. Mas se o Espírito não for liberado na nossa vida, tudo será em vão. Porque crer em Deus, muitas pessoas creem. Crer no Filho, alguns. Agora, crer em Jesus em você, operando através de você, com sinais e prodígios, são muito poucos. Poucas pessoas liberam o Espírito Santo, de maneira que o evangelho delas é teórico, é acadêmico, é passivo, é religioso. E o Senhor quer que a virtude dele, que Jesus morreu na cruz do Calvário, possa estar fluindo em nossas vidas com autoridade, para que o nome dele seja glorificado. E muitas vezes nós não entendemos como o poder de Deus, a dinâmica da graça, sabe? A dinâmica da graça é muito importante. E quando nós compreendemos isso, nós lemos a Bíblia de uma maneira diferente. Nós lemos o Novo Testamento como alimento. Testamento é, ele morreu e nos deixou algo de graça. Então, quando nós lemos a palavra corretamente, ela surte efeito na nossa vida. Mas se nós lemos a Bíblia debaixo da lei, ela não surte efeito. Porque nós estamos lendo errado. Olha o que diz em Lucas 8,18, diz assim: vejam como vocês leem. Vejam como vocês leem. Então não é só ler a Bíblia, tem que ler com o espírito correto. Se você ler a Bíblia com o espírito religioso, você vai entender tudo errado. E aí o que acontece? Quando nós entendemos errado a palavra, que diz a Bíblia, quando alguém ouve a palavra e não entende, as aves do céu vêm e tiram. Então é importante ouvir e entender, mas entender da maneira como Deus quer que nós entendamos o Novo Testamento. Olha, veja o versículo, Efésios 4, do 25 até o 31, eu vou ler para você. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe fazendo com o que é bom, para que tenha com que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas o que seja boa e necessária para edificação, a fim de que transmite, ministre graça aos que o ouvem. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfema, sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. Quando você lê essa palavra com o espírito errado, com o espírito da lei, parece que Deus está dizendo assim: faça isso ou você vai para o inferno. Você tem que parar com isso. E aí a pessoa lê e diz: eu vou tentar. Ela se coloca debaixo de maldição, Gálatas 3,10. Quando eu leio as Escrituras, comparo com o meu desempenho e tento praticar, eu estou em maldição. Porque o Novo Testamento, Jesus diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Antes de você servir ao Senhor, você tem que ser servido do Senhor. Então, o Novo Testamento, ele é comida e bebida. Ele entra não para exigir comportamento, mas para produzir comportamento. Quando você lê esse texto com o espírito correto, você verá nele não um texto de você tem que, mas você verá nele um texto profético. O que é um texto profético? Um texto profético é, junto com a palavra vem o Espírito. O texto profético não é assim.
você tem que... Veja, Jesus chega diante de um aleijado e fala assim, levanta e anda. O aleijado fala assim, não me ofenda. Você sabe que é tudo que eu não posso fazer? Como é que você me manda levantar sabendo que eu sou aleijado? Ué, para mim andar primeiro tem que ser curado. Não, quando Jesus dizia, ele estava mandando o aleijado. Ele estava profetizando. A palavra de Deus, muitas traduções nós dizem assim que toda palavra ela é inspirada. Mas no original diz assim, toda palavra ela é soprada. O original é soprada. O que significa que a palavra de Deus é o próprio Deus falando. A palavra de Deus, ela não vem vazia, ela vem com o Espírito. Lembre-se que havia trevas e Deus disse assim, ó, haja luz e houve luz. Então a palavra de Deus, ela não vai até você dizendo o que você tem que fazer. Ela vem até você e produz o que está faltando pela queda. A palavra de Deus, ela vem para alimentar, levantar, nutrir e capacitar e ungir. Então quando Deus diz assim, levanta e anda, junto com a sua voz vem virtude, poder, os ossos estralam e o homem consegue. Ele não conseguia, mas depois que Deus falou, ele consegue. Porque é profecia. A profecia, ela vem e produz algo que estava faltando. Ela não cobra o que está faltando, ela produz o que está faltando. Porque ninguém pode receber nada se não for dado do céu, João 3,27. Olha o que nós precisamos compreender, amados. Quando nós vemos esse texto como alimento e como profecia, ele passa a ser libertador. Porque o mesmo Deus que disse nas trevas, haja luz, é o mesmo Deus que dizia assim, vê, a tua fé te curou. Então o cego, num segundo, ele não via. Ó, cego. Aí dizia assim, vê. Quando Jesus falava vê, junto com a sua voz vinha o quê? O poder para ele ver. Então a palavra de Deus, ela vem com o poder para obedecer. Ela não vem exigindo comportamento. Então o mesmo Deus que disse assim, ó, levanta e anda, ele diz assim, porque eu falei, o poder está na minha voz e no meu espírito. Até agora você estava amargurado, irritado, e estava gritando e tinha blasfêmia na tua vida. Mas agora eu vou falar. E quando a minha palavra alimento for falada e recebida no espírito, eu digo, toda amargura seja tirada de ti. No momento que você recebe essa palavra, ela tira toda a amargura de você, porque ela produz isso. A comida não entra em você e diz assim, fique forte. Não, ela entra e produz força. Então a palavra, ela não vem dizendo para você o que você tem que fazer. Ela vem te concedendo poder para. O Novo Testamento não é cobrança de comportamento. O Novo Testamento é concessão de graça, concessão de poder, para que você consiga, porque Ele está falando e com a voz dele vem o Espírito. E com o Espírito vem um novo desempenho milagroso. Antes de eu meditar nessa palavra, eu não conseguia. Mas se eu meditar ela com a consciência religiosa, eu vou dizer, puxa, eu tenho que fazer isso, eu não consigo, eu vou tentar. Eu estou lendo errado. Mas se eu ler assim, eu estou um pouco amargurado, estou precisando de remédio. E o remédio é a palavra do Senhor, diz que a palavra de Deus é remédio, amém? Aí eu abro aquele texto e o mesmo Deus que disse assim, acalma-te, mar. O mesmo Deus que disse, levanta e anda. O mesmo Deus que disse, Lázaro, sai para fora. Eu pego essa palavra que é soprada de Deus e vejo Deus falando comigo assim, ó. Toda amargura seja tirada de você. Quando você começar a ler a Bíblia assim, você verá que ela vai produzir em você milagre de mudança sobrenatural. Aquilo que você tenta, se esforça e não consegue, quando você lê e recebe, essa profecia te vivifica. Então o Novo Testamento, ele tem um aspecto profético, aonde o que é escrito, você não pode obedecer na carne, mas se você se cobrir com o sangue e receber essa voz do Espírito, o Senhor diz no Salmo 107:20, Ele os amou, enviou a sua palavra e os livrou da destruição e curou as suas enfermidades. Então a palavra de Deus, ela muda você quando você tem um coração quebrantado e contrito. Você está aí no banco, Senhor, eu quero mudar. Senhor, me ajude. Enquanto essa palavra está sendo pregada, mude a minha maneira de pensar, sentir, agir, falar. Me muda, me molda. Então, aí, o que Deus quer não é o teu esforço, é a tua fé. O que é fé? Depender dEle. O que nos salva é o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário e o que o Espírito Santo faz em mim e através de mim. É isso que me salva. Não é o meu esforço, a minha culpa, a minha tentativa. Isso é a religião dos homens. Quando você ler um texto, você está triste, leia texto sobre a libertação da tristeza. Você está doente, leia texto sobre a cura divina. Você está endividado, leia texto sobre a prosperidade. E você verá que a palavra vem como semente e em um determinado tempo ela produz aquilo.
Porque a palavra traz consigo o Espírito, e o Espírito produz aquilo que está faltando. Tudo que está faltando na natureza humana está na palavra de Deus. Só que o problema é que nós não entendemos que a palavra não está cobrando. E aí nós lemos, comparamos com o nosso desempenho e nos esforçamos para mudar. Ao invés de lermos e dizer, sim, Senhor, eu recebo isto. Eu como essa comida e eu fico forte. Então, ouça Deus dizendo para você, o mesmo Deus que disse, Lázaro sai para fora. Ele diz assim, teu coração está agitado agora? E Deus fala, e a palavra dele vem com poder, amém, amados? Ele diz assim, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmio, sejam tiradas dentre vocês. E a partir daquele momento, a tua vida muda. Quando nós começarmos a ler a Bíblia assim, nós começaremos a ver o efeito da palavra. Porque a palavra misturada com fé produz efeito. Em Hebreus 4:2 diz, a palavra foi pregada e não deu resultado na vida deles, porque eles não misturaram a palavra com fé. Misturar com fé significa, a palavra é Cristo, e ela vem para me santificar. E como é que santifica-os pela tua palavra? A palavra de Deus, ela é Espírito, e ela não vem para dizer a você na carne o que tem que fazer, ela vem para te vivificar no Espírito, porque o primeiro Adão era um, mas o segundo é Espírito vivificante que dá vida. Então, quando você ouvir a palavra, veja Deus, não importa qual pregador que está pregando, se ele estiver pregando no Espírito, a voz é do pregador, mas quando você estiver ouvindo a palavra que é Espírito, veja Deus falando para você, não o que você tem que fazer, mas sim aquilo que está sendo concedido milagrosamente, a tua vida está mudando. Vamos ver agora o texto que eu tinha dado para o irmão? Lá, os irmãos podem abrir em Atos capítulo 1, versículo 8. É um texto maravilhoso, onde a igreja começou. Você sabe que no Evangelho Jesus veio, morreu na cruz, ressuscitou e o reino foi implantado. E ele vem como, amados? Mas recebereis poder. Não procure novamente, como eu falei, com o amor. O amor foi derramado no seu coração. Não procure evidências no corpo ou na mente, mas na Escritura e no Espírito. Se Deus disse, recebereis poder, o que você deve dizer? Amém, amém. Se Deus diz, recebereis poder, o que você deve dizer? Eu recebi poder. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3. Sabedoria é concordar com a palavra. Ah, eu me sinto fraco. Teus sentimentos te enganam. Não confie nos teus sentimentos. Confie na palavra. Ah, mas eu não sinto, sabe, eu acho. Não viva o que você acha, o que você sente, o que você pensa. Vive o que é a palavra de Deus. Porque o homem não viverá do que ele sente. Mateus 4:4 diz, o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Então você é o que a Bíblia diz que você é em Cristo. Você pode o que a Bíblia diz que você pode em Cristo. Você tem o que a Bíblia diz que você tem em Cristo. E ali está dizendo, recebereis poder. Amados, alguns de vocês estão cheios do Espírito aqui nessa tarde. E alguns no final dessa ministração serão cheios do Espírito Santo. Jesus disse que servir a Ele é tão importante. Só que Ele diz assim, não comecem sem primeiro serem cheios do Espírito Santo. Veja a importância do Espírito, que Jesus foi gerado no Espírito Santo. E enquanto Ele não foi cheio do Espírito Santo, Ele não começou o seu ministério e não fez nenhum milagre. E ele diz lá, ficai em Jerusalém, até do alto vocês sejam revestidos de poder. O que ele está dizendo? A obra é importante, mas tem que ser cheio do Espírito, porque é uma obra sobrenatural, não é uma obra humana. Não é uma atividade humana, intelectual. A igreja ela é sobrenatural, ela é espiritual, e o ingrediente para isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é a vida cristã normal. E que é a vida cristã normal? Ser cheio do Espírito Santo. Abaixo disso, essa mediocridade nós não queremos. Nada menos do que isso. Olhe, mas recebereis poder. Você consegue ver essa profecia fluindo como um vento sobre a sua vida? Você consegue ler esse texto? Mas recebereis poder. E sai do quarto e diz assim, através da minha vida flui o Espírito Santo, que diz João 7,38, rios fluirão do seu ventre. E aonde quer que essas águas passarem, tudo viverá. Então creia que Deus se move através da sua vida, Deus toca através da sua vida, Deus fala através da sua vida, porque isso é um fato espiritual, não tem que sentir, imaginar ou achar. Nossa fé, ela é explicada, ela é uma fé esclarecida, por quê? Porque ela está fundamentada na Bíblia. Isso aqui, naquele tempo ali, era uma promessa, recebereis poder. Mas
o Espírito Santo já foi derramado em Atos 2. Portanto, vocês têm recebido poder. Continue, por favor. João 14, 12. Quem crer em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará maiores. Tudo que você vê Jesus fazendo nos evangelhos, feche os olhos e veja você fazendo as mesmas coisas. Você meditar na palavra do Senhor. Você chega assim, fecha os olhos e diz assim: Lázaro, sai para fora. Porque nós em Cristo e Cristo em nós, e nós estamos aqui em Cristo e Cristo está em nós. Quem crer em mim, eu não estou falando de fé religiosa, eu não estou falando de fé passiva, porque a fé de Jesus não era uma fé passiva. Se Deus quiser, o que será, será. Se Ele tiver vontade, Ele... Não é sobre Deus, não. Jesus, Ele sabia, porque a fé não é assim: Deus, cura ele se for a sua vontade. Não, a fé funciona onde você conhece a vontade de Deus. Se você não conhece, ela não funciona. Não é cure ele se for a sua vontade. Senhor, porque é da sua vontade, eu digo, seja curado. Isso é fé. A fé é certeza do que está escrito e me pertence. Portanto, Jesus diz: quem crer em mim fará as mesmas obras e fará maiores. Leia os milagres de Jesus nos evangelhos. Diz: é para isso que eu nasci. Esse é o meu modelo. Jesus é o exemplo de homem perfeito. Jesus é o que Adão seria se ele tivesse comido da árvore da vida, mas ele pecou. Mas o que Adão perdeu, nós em Cristo recebemos imagem e semelhança. Jesus é a plenitude de Deus, é a expressão exata de Deus. Então, Jesus disse: quem crer em mim fará as mesmas obras. Leia os evangelhos, veja Jesus expulsando a febre, veja Jesus curando o coxo, o aleijado, o cego, e medite nisso, É como uma vaca que rumina a comida e fica ruminando, sabe? Meditar é isso, é ficar pensando como Jesus em você pode agir, e Ele vai ser glorificado. Sabe, outro dia vendo uma pregação, e o pastor falou que ele leu em Mateus, acho que é o próximo texto, será? Olha, interessante, né? Como diz o irmão Osmar Galvão, testificou, né? Caiu na página. Mateus 10, 8. Curai enfermos, suscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai demônios, de graça recebei, de graça dai. Ele leu ali, ressuscitai os mortos. Aí ele falou, Aí ele pegou todos os textos, são 8 textos de profetas e de Jesus ressuscitando mortos. E também lá em Atos dos Apóstolos, né? Aí ele falou, o Deus está mandando ressuscitar morto. E aí ele ficava meditando naquela palavra. E vendo ele estando morto. Naquele tempo caiu um homem morto na frente dele, ele orou e Deus ressuscitou. Porque ele estava meditando. E naquilo que você se medita, nessa palavra de dia e de noite, tudo que você fizer será bem sucedido. Deus disse, ressuscitai mortos. Você diz, quem sou eu? Eu não consigo, não. Isso não é para mim, não. Isso é para pastor. A Bíblia diz, sinais não seguirão os pastores, seguirão os que creem. Então é para todos. Isso é para todos. A Bíblia diz lá em Atos que essas promessas não é só para os apóstolos que morreram. Tem uma doutrina aí, e quando morreu o último apóstolo, acabou os sinais, orar em línguas, que isso é coisa meninice, é coisa de Satanás. Mas em Atos 2,39 diz que essa promessa seria para eles, para os filhos deles e para todos os cristãos que vierem depois. Então tem uma doutrina assim, que quando morreu o apóstolo, acabou os dons, oração e línguas, e quando fechou o cano das escrituras não cura mais enfermo. Então você imagine a cena. Interessante essa cena. Então estava aquela fila de gente, e pondo a mão e a pessoa curando, cego, enxergando, aleijado. Aquela fila. Sabe aquele milagre acontecendo? De repente o irmão pôs a mão na cabeça do outro. Não aconteceu nada. Falou, já sei, acaba de morrer o último apóstolo João na ilha de Patmos. Acabou os milagres. Não é coisa doida? Um cara estuda 8 anos de faculdade para ser um ateu. Faz teologia para dizer que Deus não cura mais. E que orar em língua é coisa do demônio, do Satanás. Então ele estuda para descobrir o contrário do que a Bíblia diz. E diz, não, o que vale a Escritura. Ué. Amados, Jesus e Cristo é o mesmo ontem e hoje eternamente. Não é porque ele subiu no céu que ele não gosta de curar enfermos. O mesmo Jesus que passava pela Galileia, 1/3 do ministério de Jesus era curando enfermos, expulsando o demônio. Ele pregava, ensinava, curava enfermos, expulsava o demônio. E ele disse, quem crê em mim fará as mesmas obras. O que Jesus faria se ele estivesse aqui hoje? Pregando, ensinando, expulsando demônio e curando enfermo. Você acha que ele mudou? Só porque ele subiu no céu? Subir no céu, agora mudei de ideia. Eu não gosto de curar enfermo. Não, para com isso aí. Não, amados, ele continua amando curar enfermos, expulsar demônios, batizar com o Espírito Santo. Entendeu?
Então, tem gente aí que vê um outro Jesus, mas o Jesus, porque o único batista que nós conhecemos na Bíblia lá, ele era pentecostal. Ele diz assim, ó, eu te batizo com água, mas outro